Sim. Excelente. Uma coisa que se comenta muito também é sobre, pelo menos na nossa comunidade de modo geral, a dificuldade de muitos homens em conseguir se relacionar ou até conseguir sexo. E de todo aquele comentário que eu estava explicando, que eu quis dizer que, de certa forma, pela minha perspectiva, as mulheres basicamente têm quase que todo o controle sobre o sexo, porque elas são um órgão reprodutor, então elas que filtram os homens que vão transar, elas escolhem acima de tudo, né? Os homens, eles abordam as mulheres em abundância, principalmente hoje, e elas selecionam os melhores. Considerando, então, que o prazer sexual da mulher é mais complexo de se atingir, dificulta mais para o homem conseguir atingir esses padrões. E ainda mais considerando que hoje elas têm muito mais opções, essa régua está muito mais desbalanceada, você considera que para os homens está mais difícil conseguir as mulheres hoje, mais difícil de satisfazer os prazeres sexuais delas? De modo Eu geral? acho que pode ser, pelo que você está dizendo, é como se a emancipação feminina, como toda forma de emancipação, tornasse as mulheres um tanto mais exigentes na relação e na escolha, né? Apesar de que eu acredito que a maior parte dos seres humanos são atropelados pela vida e as exigências vão para o saco. Muitas vezes ao longo do tempo, em meio a tantas exigências e demandas. Porém, eu acho que sim. Eu acho que tem aí nessa coisa que você fala, tem aí uma situação de que quando você tem que... Quando uma pessoa é mais exigente, você tem que demonstrar algum nível de competência maior. Sem dúvida. Né? E talvez muitos homens... eu lembro de uma vez uma matéria que eu li, acho que na Folha, se não me engano, alguns anos atrás, em que era uma mulher que dava conselhos. Ela tinha uma empresa que ela dava conselhos para mulheres arrumar marido. Né? E um dos conselhos que ela dava era que nos primeiros encontros, assim, ou muito menos no primeiro encontro, jamais, que a mulher jamais falasse de trabalho, certo? Ela não falasse de trabalho, falasse de um pouco de cinema, talvez um pouco de literatura, mas também nada demais. Porque qualquer indício que ela desse de que ela era superior ao cara, o cara ia sumir. E Errada ela não tá. em trabalho... Excepcionalmente, se o cara percebesse, a menos que ele fosse do tipo que o Nelson fala, homem que tira dinheiro de mulher, mau caráter, mas assim, se ele fosse o cara tipo normal, que não tem isso como objetivo na vida, se ele percebesse que a mulher tinha muito mais sucesso do que ele ia achar que ele estava com um foguete na mão, certo? E que ele ia levar um chapéu a qualquer momento. Ele se sente intimidado. Quando ela encontrasse alguém que tivesse mais top com ela, né? É aquela história, os darwinistas falam que os homens sempre cruzaram olhando para baixo e as mulheres olhando para cima. Quer dizer, não só... É uma metáfora com a brincadeira da altura, mas da estatura de homem e mulher, mas isso não quer dizer. Quer dizer que as mulheres sempre buscaram homens que oferecessem a elas um horizonte maior e os homens procuravam mulheres que não colocassem em risco seus horizontes. Né? É isso que a metáfora quer dizer. Certo. Olhar para cima, olhar para baixo. Então, quando você tem mulheres, por exemplo, que trabalham, que circulam, você pode ter homens, ainda mais com o massacre que tem sido feito sobre a imagem masculina em muitos universos, inclusive em escolas e universidades, literatura e novela, em cinema. O cara é sempre burro, idiota, babaca, estúpido, não sabe se colocar... como se fala, é homem, é só homem, é hétero, sabe essas brincadeiras todas que tem por aí, que não deixam de ser engraçadas? Os caras acabam ficando meio, né, com medo. Como é que é? É muita areia pro caminhãozinho, sabe essa frase clássica? Ela é muito areia pro meu caminhãozinho, como é que eu vou lidar com isso? Então, o medo... que sempre foi comum nas relações, acho que os homens sempre tiveram medo de broxar, de fracassar. Eu digo os homens que têm preocupação com a parceira, né? Ou mesmo os homens que, quando brocham, se sentem nus e não conseguem levar a mulher a ter o prazer, ou dentro do casamento mesmo. Bom, que isso depois do Viagra, esse problema, grande parte dele foi resolvido. Mas assim, eu acredito que sim.
tem muito cara com medo, muito cara assustado, e aí começa um discurso do tipo, as mulheres não merecem investimento. Sabe o movimento... Suco não vale espremido. Não, o movimento MGTOW, Sei. Sim. né? Então, MGTOW, né? Men Going Their Own Way, quer dizer, então começa a aparecer esses caras que, não, as mulheres não merecem investimento, eu vou viver sozinho, não quero saber de mulher nenhuma. Normalmente é um discurso de caras que sofreram, tão ressentidos, estão sofrendo, e aí transformam isso numa plataforma política de alguma forma. E na hora que se apaixonam, encontram a mulher que eles gostam, eles abandonam o MGTOW. O MGTOW, na verdade, a teoria dele legítima, é que não é querendo defender, é só o que seria. Seria, na verdade, os caras, eles se relacionam com mulheres, na verdade, né? Tem a vertente, muitos eles decidem não se relacionar em casamentos, coabitação e envolvimento emocional, não pelas leis, mas principalmente pelo fator de conseguir ser difícil satisfazer os prazeres das mulheres sexuais e também pelo número de opções que elas têm, a facilidade que ela teria de trocá-lo, entre outras coisas, graças às mídias sociais, comparado com o homem, que não tem tanta facilidade, tem a performance, etc. E você, até conectando isso, você comentou sobre o massacre que os homens sofrem na universidade. Creio que trata-se de uma desconstrução, talvez, do masculino? Sim. E você considera que os homens também estão sofrendo, mais do que nunca hoje, um massacre legal na justiça pelas pautas feministas sendo aprovadas em forma de locomotiva, desaceleradamente? Sei. Esse é um argumento que a Helen Smith, no livro Men on Strike, né, que serve como uma espécie de bíblia do MGTOW, né, do MGTOW, e que é engraçado porque é uma mulher, né, uma psicóloga que é uma espécie de guru desse movimento. Ela usa esse argumento no livro Men on Strike, exatamente esse argumento jurídico, de que nos Estados Unidos, que ela está falando dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos tem uma máquina jurídica que torna o casamento um péssimo negócio para os homens. No Brasil, você considera que existe essa máquina também? Eu acho que a máquina jurídica no Brasil ainda não é azeitada como a americana. Porque o capitalismo brasileiro ainda não é tão azeitado quanto o americano. Mas eu acho que facilmente poderá chegar lá, né? E aí, o MGTOW e a Smith, que é uma espécie de guru desse movimento, entende que a escolha dos homens por não investir nas mulheres, ter sexo fácil e tal, mas não investir nas mulheres, é uma decisão racional. Ela bate muito nessa tecla no livro. É muito matemática. Quer dizer, é um cálculo que você faz, inclusive por conta da máquina jurídica, e você diz, olha, ter um filho com uma mulher hoje é um péssimo negócio. Viver com a mulher é um péssimo negócio. Por quê? Porque depois, quando der pau, você perde tudo. E nos Estados Unidos, que ela está falando nos Estados Unidos, a situação é pior ainda, porque você vai ser considerado a priori alguém que vai perder tudo e é culpado de tudo. E o que eu quero dizer é que se você mantém a possibilidade de encantamento, e se você se apaixona, e se você quer ficar com alguém, você pode jogar fora todo esse cálculo, entendeu? Porque é justamente o que caracteriza o encantamento romântico. Você joga fora todo esse cálculo. É a razão. E você joga toda fora esse cálculo e você vai querer ficar com aquela pessoa e se apaixona e quer estar com ela e sente falta dela e gosta de transar com ela e começa a sonhar em fazer coisas com ela e de repente você sai fora desse cálculo e por isso mesmo, se der errado, você lá na frente pode pagar a conta, né? No raciocínio dela. Agora, eu não sei se... hoje é tão mais fácil para as mulheres mudarem de parceiro como os homens. Eu acredito que sim. Eu sei que muita gente fala isso, mas o que eu acho é que talvez os homens não estejam acostumados com a possibilidade das mulheres mudarem tanto de parceiro hoje, abertamente, do que era antes. Então, na possibilidade de isso de fato existir, né? Então fica parecendo que as mulheres mudam mais de parceiro do que os homens. É claro que a ideia de que mulheres casadas são sempre a priori mais fiéis ao marido é uma espécie de mito, né? Isso é um mito que as mulheres são mais cuidadosas, são mais atentas, mais seletivas, mas não significa a priori que elas são mais fiéis. Tá.